Boa tarde aos amigos e amigas, mais uma gravação, mais um dia, irmão. Nossos comentários gravando as ruas da cidade de Bacabal. Estamos deslocando para casa agora. Mais um assunto aí, irmão, né? Para você que não sabe ainda, nós apresentamos uma riqueza de conhecimento, um conhecimento novo para fazer diferença, irmão. Isso mesmo. Não é um conhecimento simplesmente para você conseguir uma profissão, não, irmão. Você tem que se conscientizar disso. Esse conhecimento que você vai obter, ele não traz uma profissão somente para você, não. É muito mais além do que isso. Por quê? Porque você vai trabalhar para dar origem a uma nova moeda privada no valor do euro. Isso aí é coisa grande, né? Ninguém na Terra tem esse poder, irmão, de gerar uma moeda através de um conhecimento. É uma riqueza, irmão. Você já pensou? Ninguém na Terra tem autorização para fazer dinheiro igual o governo. Somente os governos, em toda a Terra é isso que acontece, né? Somente os governos podem lançar a moeda. Né? Somente os governos. Então, você vai ganhar capacidade e conhecimento para lançar uma moeda privada. Não existe circulando no mundo nenhuma moeda privada, né? Não existe, vai passar a existir agora. Para você ver a dimensão de você conseguir esse conhecimento. A dimensão, a grandeza. Então, irmão, eu queria avisar que os 5 primeiros minutos de gravação chega até o Kauai, né? Então, se você quiser ouvir o resto da gravação, você vai no nosso canal José Almeida e se inscreva lá e assista. E as gravações em média são 20 minutos, irmão, né? Somente 5 minutos vai para o Kauai. Então, para que você veja a mensagem inteira, você tem que ir buscar ela lá no nosso canal do YouTube José Almeida. Então, irmão, é isso. Ninguém tem essa capacidade, irmão, de lançar a moeda privada. Ninguém. E você vai ganhar essa capacidade através desse conhecimento que você vai obter, né? Você pode ver, irmão, as pessoas que estudam, que passam horas e horas na sala de aula, ele aprende apenas uma profissão. Aqui não. Aqui você vai aprender um conhecimento que vai lhe dar a capacidade de lançar uma moeda. Então é um conhecimento muito elevado, né, irmão? É um conhecimento para poucos. Você pode ver que as pessoas, às vezes, por inteligente que ele seja, irmão, o máximo que ele consegue é desenvolver um negócio e prosperar e ser um grande empresário. Mas lançar moeda, isso aí não é para qualquer um, não, irmão. Muitos já tentaram fazer isso já, mas não dá certo. Aqui vai dar certo. Por quê? Por que vai dar certo? Porque se trata de uma moeda lançada por um reino, que é o reino de Cristo, que tem lei própria. O reino de Cristo, irmão, ele tem lei própria. Então não tem como não dar certo. E é uma moeda privada. Ela não é para todo mundo, essa moeda, né? É somente para quem se inscrever e passar a obedecer à lei de Deus. Aí passa a ser acesso a essa moeda e a moeda do governo. Você vai usar as duas moedas, não é uma só, não. Sabe, mas se eu mudar para essa moeda eu vou usar só ela? Não. Você vai usar ela e a moeda do governo, as duas. Agora, quem não for associado só vai continuar usando a moeda do governo. Porque a partir do momento que você se associar, naturalmente gera uma parceria pública e privada. Naturalmente essa parceria, ela lhe dá a capacidade de você lançar uma moeda.
Oh, moeda privada no valor do euro. Então, irmão, para lançar essa moeda não é qualquer um. Não é mesmo. E é uma moeda que ela não é controlada pelo governo, é uma moeda privada. Então, quando ela for lançada, se projeta na economia um domínio próprio de uma economia. Domínio próprio. Oh. É uma moeda que ela não está sujeita às regras do governo. Por isso que está difícil da gente lançar, irmão. Porque vai haver uma liberdade, digamos assim, na área econômica como nunca se viu. Nunca se viu isso, irmão. Você pode ver que os governos, irmão, eles controlam tudo. Os governos controlam tudo. A moeda é dele, as leis é dele. E agora vai surgir uma moeda que não é controlada pelos governos. Isso aí é inovador, irmão. Nem nos Estados Unidos, irmão, que é o país mais democrático do mundo, aconteceu isso. Vai acontecer aqui no Brasil. Os Estados Unidos é o país mais democrático que tem. Lá ninguém no setor privado tem capacidade de lançar moeda privada. Não tem. Porque todos estão no controle dos governos. Já aqui não. Aqui a gente vai ganhar essa capacidade de lançar essa moeda privada. E vai se estabelecer um regime livre como nunca se viu. Um regime democrático, mais uma vez eu digo, como nunca se viu. Então, são coisas grandes, irmão. Eu sempre falo isso. Essa moeda, ela vai dar uma postura diferente à economia. Porque as pessoas vão ter duas opções de dinheiro numa única cidade. Não é num país, não, numa única cidade somente. E aí imagina só, numa cidade grande, tipo São Paulo, circulando uma moeda só, que é a moeda do governo. E aqui uma cidadezinha pequena, no interior do Maranhão, circulando duas moedas. Como será que vai se comportar a economia, né? Como será que vai se comportar as pessoas quando tomar esse conhecimento da circulação dessas duas moedas, dando duas opções das pessoas usarem? Então isso aí é com coisas que inova em termos de opções, porque as pessoas passam a ter duas opções, não somente uma. Duas opções financeiras. Mas só que para a pessoa ter duas opções, ele tem que também mudar de lei. Não é só ele decidir ter duas opções e fazer preferência por essas duas opções, não. Para ele ganhar acesso a essas duas opções, ele tem que mudar de lei. Porque pela lei corruptível dos políticos, somente ele não tem esse direito de duas opções. Ele tem que submeter às regras da lei incorruptível de Cristo. Então ele tem que mudar, digamos assim, ter uma conduta para ele ter duas opções. Então ele tem que mudar a conduta para ele ter duas opções, né? E entre as quais adotar a regra de amar a Deus e amar o seu próximo. Ele só tem acesso a duas opções se ele passar a obedecer a regra dessas leis: amar a Deus e amar o seu próximo. Então, irmão,
é coisas importantes, irmão, né? Quando a pessoa chegasse, poxa, então aí vai circular 2 moedas. Lá na cidade grande, que tem muitas empresas, circula uma moeda só. Aí o empreendedor vai falar assim, poxa, eu vou abrir um negócio aí nessa cidade para que eu tenha mais oportunidade. Porque essas 2 moedas circulando, ela vai gerar concorrência na área econômica. Porque o governo não vai controlar tudo, irmão. Vai ter um controle privado e um controle público. Então são 2 opções, não somente uma. E aí, quando as pessoas descobrirem que desenvolver negócio circulando 2 moedas é bem mais fácil dele conseguir prosperar do que desenvolver negócio apenas com uma moeda, ele vai fazer a opção pelo lado que circula as 2 moedas. E aí vai gerar o quê? Uma concorrência. A concorrência, porque onde circula só uma moeda, não vai ter concorrência de moeda. Ou seja, o governo continua com a mesma moeda, controlando tudo. E aí, além do governo ter que injetar dinheiro para as pessoas usarem nessa cidade onde existe a circulação da moeda privada concorrente, ele vai ter que valorizar a moeda em todo o país. Tem que valorizar, porque senão as pessoas vão fazer preferência em grande escala pela moeda privada. Pela moeda privada, porque a moeda privada ela não vai circular somente uma economia concorrente, progressiva, como também ela vai, a própria necessidade de mudança de lei vai gerar uma nova sociedade separada do mal. Então a solução ela não vai vir somente na área financeira, irmão. Então é soluções em dobro, digamos assim. Vamos supor que mesmo nos grandes centros brasileiros, o governo consiga valorizar a moeda, dar estabilidade a ela e injetar bastante moeda, dinheiro na economia para movimentar os negócios, ela não fica igual na cidade que for circular moeda pública e moeda privada. Porque além de lá circular apenas uma moeda, onde circular 2 moedas, a concorrência é verdadeira, é progressiva, porque é 2 moedas concorrentes. E é outro tipo de concorrência, que essa concorrência o governo não vai poder concorrer com nós, com a lei de Deus, com o reino de Cristo, que é a regra de amar a Deus e amar o seu próximo. Ou seja, praticamente vai obrigar o governo eliminar ações das facções nos grandes centros, tipo São Paulo. Por quê? Porque nessa pequena cidade, para você ter acesso à moeda privada, você tem que obedecer a regra de amar a Deus e amar o seu próximo. Então, não há concorrência, não tem como o governo concorrer conosco nessa área. E aí, e nem na outra área, na área da economia também o governo não tem como concorrer. Ele poderá colocar uma concorrência, mas só que ela não vai ter muito resultado não, né? Por quê? Porque é 2 moedas contra uma só, né? Mesmo que seja uma cidade grande, lá vai circular uma moeda só, e na outra circular 2 moedas. E nas leis, no regimento também não tem como concorrer. Por quê? Porque nós vamos ter 3 leis e em outros lugares vai ficar uma lei só. Então não tem como concorrer conosco também na regência das leis. É 3 contra uma só. É 2 moedas contra uma moeda só. Meu amigo, é concorrência em prato cheio mesmo para o governo. É dor de cabeça para eles, né?
Só que o mais importante, irmão, que esse tipo de concorrência se trata de concorrência progressiva. Ou seja, concorrência para gerar crescimento. É um estímulo de crescimento e não de fracasso. Não é concorrência para derrubar, é para levantar. Então, se os economistas daqui vão ficar lá em cima, eles vão ter que levantar os economistas de outras cidades, de outras capitais também. Então, é uma coisa saudável, digamos assim, uma concorrência